Seja bem-vinda ao canal Elas com Jesus. Este é um espaço criado para mulheres que desejam fortalecer sua fé, encontrar inspiração para os desafios do dia a dia e crescer em sua caminhada com Cristo. Aqui você encontrará entrevistas, testemunhos, reflexões, mensagens de esperança, momentos de oração e conversas que edificam a vida espiritual, emocional e familiar. Eu sou Keila Bueno. No programa de hoje eu converso com a Bianca Rosalim, pedagoga que atua como coordenadora de pedagogia, esposa, mãe, profissional e cristã. Vamos conhecer a realidade da Bianca no dia a dia dela, em casa, no trabalho, como esposa cristã. Bianca, você como mulher, vamos conversar com nossas acompanhantes que estão agora nos ouvindo. É um prazer estar aqui nesse momento com vocês. E uma honra, né, em participar desse momento, principalmente quando se fala que é inspiração, testemunho. Isso. Então, a Bianca, né, eu sou uma pessoa que amo minha família, faço 25 anos de casada na próxima semana. Olha, que bênção, isso então, é importante. Eu e meu esposo aí vamos comemorar bodas de prata, temos uma filha maravilhosa, que daqui um pouquinho também completa 18 anos. E atuo em uma escola, sou coordenadora pedagógica, do 6º até o 3º ano do ensino médio. Então, acompanho essa geração e a nossa escola é uma escola de valores e princípios cristãos. Então, ali nós temos momentos de oração, intercessão, muito do tempo, eu falo, que Deus tem preparado para nós orarmos com os nossos adolescentes. Não é só a parte pedagógica, eu digo, do aprendizado, mas a vida com Deus também. Sim. Porque tem muitos adolescentes ali que buscam ajuda em oração, direção, e isso tem sido presente de Deus na minha vida. Amém. Isso que é importante, né? Me conta o testemunho, você estava comentando comigo antes aqui sobre o seu testemunho, que é a sua filha. Dê-nos mais detalhes. Eu e meu marido, nós casamos, ambos tínhamos 20 anos, ainda, né, crianças, vamos dizer assim. E quando nós fizemos 22, 23 anos de casados, nós já começamos a tentar engravidar, né, o nosso objetivo, criar a família, né, aquilo que Deus tem preparado para nós. Sim. E aí, não conseguíamos, fazíamos exames, testes, até que o Marcelo foi procurar um médico e esse médico falou que ele não poderia, nem com inseminação. Eu lembro como se fosse hoje, né, ele indo me buscar ali no meu trabalho e ele falou assim: amor, eu não sei, né, o que eu vou te dizer, mas o médico me falou que nós não vamos conseguir, que até a inseminação artificial é difícil. E eu falei para ele: amor, é promessa, né? O Senhor nos prometeu. Amém. Então nós vamos confiar que Ele vai nos dar. E aí nós fomos orando sempre. E a minha médica falou: Bianca, e eu falo que esse dia Deus estava, né, ali direcionando tudo. Sim. E aí ela falou: vamos tomar umas vitaminas e vamos tentar, né? O médico falou que nem a inseminação daria certo, nós vamos tentar. E os medicamentos não eram baratos. E eu falava: Senhor, o que nós vamos fazer? Deus preparou em detalhes, né? Um amigo nosso conseguiu os medicamentos de graça e fomos. Eram vitaminas, né? Vitaminas para nós. E aí, naquele mês, a minha médica falou: você vai vir aqui, vamos fazer os exames e se der tudo certo, vai ser o mês que você vai engravidar. E aí, no dia em que eu estava ovulando, né, nós oramos antes. E aí, eu e o Marcelo dobramos os nossos joelhos, falamos: Senhor, o homem fala que não, né? Muitas das vezes, a gente ia em qualquer lugar, encontrava a mulher grávida, e aí eu falava: Senhor, e eu, né? E eu? E aí, naquele mês, ainda minha médica falou: se der tal dia e você não engravidar, vai fazer o exame. E o Marcelo falava assim: eu tenho certeza que você já está grávida. Glória. Não precisa nem
você ficar preocupada porque o Senhor cumpriu em nossa vida, né? E aí eu falei assim, amor, assim que eu pegar o resultado, eu vou te ligar. E aí liguei para ele, ele começou a chorar, né? Ele falou assim, glória a Deus, Deus cumpriu a promessa. Então, a nossa filha, a gente fala que é o nosso milagre, porque o médico falava, não tem como. E aí, não precisou de cirurgia, assim, inseminação artificial, o Senhor preparou. E eu falo, depois de anos, nós tentamos o mesmo tratamento, assim, né? Tomar as mesmas vitaminas. E aí não veio. Então era porque era para ser, né, o nosso presente, que é o nome da nossa filha, Ana Beatriz, que é a alegria que traz felicidade. Oh, glória então a Deus. Foi um presente que Deus nos deu, que esse testemunho a gente vai levar para a vida. Louvado seja Deus, tá vendo? Às vezes a gente, o médico fala uma coisa, mas quando Deus entra, não tem o que fazer. É certo, a bênção vem mesmo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E me fala uma coisa, como é viver 25 anos de casamento nos dias de hoje? Porque hoje é bem complicado. Hoje você vê o pessoal falar que, né? Ah, não, melhor não casar, melhor viver namorando. E eu falo, nós nos conhecemos, nós tínhamos 18 anos. O Marcelo fazia tiro de guerra, quase a gente não se via porque ele fazia o tiro de guerra, trabalhava, estudava, e aí no primeiro ano que nós nos conhecemos, o Marcelo não era cristão, ele se converteu depois do nosso noivado. E aí nós casamos, e eu falo que nós vamos alimentando o casamento, né? Não pode cair na mesmice. A gente fala que nos dias de hoje a gente percebe que são pessoas mais velhas que têm esse casamento duradouro, mas eu já vejo que é o trabalhar de Deus. Assim como foi falado no casamento que nós participamos essa semana, que o cordão de 3 dobras é difícil de se romper, né? Porque é você, seu esposo e Deus, junto do casamento. Então, nós trazemos sempre Deus para o nosso relacionamento. E uma data de casamento a gente comemora, então nós já estávamos planejando o que nós vamos fazer na terça-feira. É o dia dos namorados, nós estamos completando 25 de casamento, mas saímos tivemos o nosso momento de comemoração do dia dos namorados. Então, o nosso casamento a gente vai plantando, né, diariamente e regando. Então, isso é importante. Eu ajudo, o Marcelo me ajuda, não é porque ele é o homem da casa que ele não me ajuda nos afazeres. Então, eu falo, e o nosso amor, né, tendo Deus no controle, só aumenta, né? Então, a gente gosta de sair, fim de semana, a gente passeia. Então, eu falo que cada dia mais apaixonada pelo mesmo homem há 27 anos. Olha só, são 2 de namoro, noivado. Nós namoramos 1 ano, sempre em junho, eu falo, né? Começamos a namorar em junho de 99, aí em junho de 2000 ficamos noivos e junho de 2021 nós casamos. Olha só, graças a Deus. E me fala uma coisa, como foi seu encontro com Deus? O meu encontro com Deus, eu tinha final de 17, início de 18 anos. Quando nós estamos no mundo, a gente passa por muitas decepções, né? O inimigo traz banquetes que nos faz ser felizes nos momentos. Porém, eu senti um vazio muito grande. E eu tinha alguns vícios, né? Bebida, cigarro, fumei desde a minha pré-adolescência. E aí, no meu final de 17 anos, eu estava muito descontente com a vida. Já era Deus me chamando. Está incomodando com o mundo. Minha mãe foi a primeira a ir para a igreja, dentro da minha família. E aí, ela começou a me convidar a ir para a igreja. E aí, quando foi em janeiro, na verdade, novembro dos meus 17 anos, dezembro, eu fui no culto. E aí, louvava aquele hino, né? Quero que valorize o que você tem. E aí minha mãe cantava, né, olhando para mim. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. E eu falava assim, tão pecadora, tão falha, como assim, né? E o Senhor me resgatou. E aí eu falo, hoje o pessoal, 18 anos é a flor da idade, é a idade
para curtir. E foi o ano que o Senhor me resgatou. E aí, com os meus vícios, eu fiz um propósito, que eu não batizaria se eu não tivesse largado o vício do cigarro. Então, eu fiquei uma semana diminuindo o cigarro, né? E aí, na véspera do meu batismo, eu já não fumava mais. E aí, foi quando eu conheci o Marcelo, no meio do ano ali, e o Senhor foi transformando. Eu participei, entrei no louvor, depois fui participar da dança, da coreografia. A gente fala, o primeiro amor, né? Não tem barreiras. Sim, sim, sim. E aí, glória a Deus, né? Já 27 anos, eu completei agora em janeiro, que eu vivo a um Deus sirvo a um Deus vivo, né? Esse Deus que nos alimenta, que nos fortalece e que tem me abençoado, e eu sou o que Ele quis. Amém, o que eu sou graças hoje. a Deus. Mas você viu, você veio como você estava. Sim. Aceitou a Jesus e Ele começou a fazer a obra na tua vida. Foi que onde que livrou os vícios, que é importante isso, né? Sim. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou, só que a hora que eu parar de fumar, a hora que eu parar de beber, aí sim eu vou para casa do Senhor. E não, a gente tem que vir como a gente tá. Sim. O mover é o Espírito Santo. Ele que vai fazendo a obra na vida da eu nós. bebia, eu fumava, né? Foram 7 anos com o vício de cigarro. E aí eu falei, não, eu quero ser aquilo que o Senhor me chama para ser, né? E quem convence do pecado é o Espírito Santo. Sim. Então eu fui sendo tocada, transformada. E é o que você falou, as pessoas precisam vir do jeito que elas são. Quem vai transformar, quem vai restaurar é o Senhor. Sim, é isso mesmo. Muito bem. Bianca, eu agradeço muito você estar aqui com a gente, ter nos acompanhado, tá passando o que aconteceu na sua vida, esse testemunho maravilhoso, né, da tua filha, da tua conversão. Estamos conversando hoje com a Bianca Rosalim, no programa Elas com Jesus. Como você poderia dizer para quem está nos acompanhando que passou por caminhos que você também passou? Qual que é o seu conselho que você dá para a pessoa que está sofrendo, que tem vontade de estar indo para a igreja, mas não tem força? O que você pode estar orientando essas pessoas? Que as pessoas não se deixem olhar pelos olhares julgadores, né? Eu costumo dizer, porque quando eu fui para a igreja, os meus amigos, eu tinha 18 anos, né? E eles falavam assim, nossa, mas na melhor fase da sua vida, né? Você poderia estar ali curtindo passeando, tem banquetes, né? Nós sabemos hoje que são, mas lá atrás eram muitas coisas que atraía. E há 27 anos atrás não era tão perigoso como hoje. Mas eu penso assim, as pessoas que passam, às vezes, por exemplo, o testemunho que eu dei, né? Não consegui engravidar, eu falava, poxa vida, né? Todas as mulheres que eu encontro, eu ia no centro da cidade, tinha mulher grávida. Eu ia no mercado, tinha mulher grávida. E aí, quando eu confiei naquilo que o Senhor me prometeu, Ele falou assim, olha, você vai ser mãe, né? E aí, teve um ato de fé também. Nós estávamos ali no Dia das Mães e o pastor falou assim, ó, hoje, quem é a pessoa que está aqui que quer ser mãe? Vem até a frente. Naquele dia eu fui sozinha. E o pastor, ele falava assim, meu Deus, será que eu estou constrangendo a Bianca, né? E eu falei assim, não tem problema, eu não tenho vergonha. Quando eu quero, é aquela coisa, né? Quando nós queremos, nós precisamos agarrar. Sim. Então, nós precisamos estar o quê? Confiante na bênção. Então, eu confiei. E na minha conversão, foi muito tocar do Espírito Santo. A minha mãe estava indo para a igreja e ela queria trazer toda a família. Então, quando ela me convidou e quando tocou esse louvor, eu falei, Deus, eu tenho valor, o Espírito Santo pode se mover em mim, né? E aí, quando eu queria levar minhas amigas, meus amigos e outras pessoas, eu falava a mesma coisa, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. E aí as feridas foram sendo curadas pelo Espírito Santo, né? Porque eu falo, não é o homem, não é o pastor, não é a mãe, é o Senhor, né? Quando eu decidi, eu não vou fumar mais, foram 7 anos. Então, tem pessoas, né, que
trocam o cigarro, toma alguns remédios para diminuir a vontade de fumar, mas quando você se entrega, na véspera do meu batismo, eu fiquei o dia todo no meu quarto, orando. E eu não deixei o cigarro acabar, ele estava na estante. Eu falava assim, eu não vou pegar, eu não vou fumar, porque o Senhor é na minha vida e eu vou conseguir largar. Então, não é fácil, né? Um vício não é fácil. Muitas pessoas passam, né? Eu conheço pessoas que estão em lugares de reabilitação para conseguir se livrar do vício, né? Mas nós temos um Deus, esse Deus, ele pode todas as coisas. Então, quando eu orava, eu falava, Senhor, eu não quero descer as águas tendo um vício, né? A bebida eu já tinha deixado, mas o cigarro era o mais difícil. Era mais difícil. E aí, então, para vocês, mulheres, né? Pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, confia, se tem algo que te atrapalha, né? Se entrega, porque quem faz, quem transforma, quem restaura, quem é o Espírito Santo. O Senhor tira o desejo, né? E aí a transformação vem do Senhor. E é só Ele que faz essa obra. Só Ele. Linda, maravilhosa nas nossas vidas. Amém. A gente tem que se entregar e falar, Jesus, eis-me aqui, tira os vícios, tira tudo que não agrada ao Teu Espírito Santo e faz a obra em mim. Sim, né? sim. É muito maravilhoso. E hoje, né, nós temos a célula, né, que eu falo que é o nosso alimento semanal. Sim, isso mesmo. Hoje eu falo com, né, toda essa bagagem o Senhor foi nos presenteando, né? Nós estamos na nossa igreja ali há 3 anos, né? Chegamos e nós falamos que não íamos fazer nada. Quando a gente muda, né? A gente fala assim... Sim, é isso, é bem isso. A gente chega e fala assim, eu vou ficar aqui quietinho, vou pegar meu não cantinho, vou fazer sentar nada, ali, tá tudo tô bem. servindo ao Senhor dessa forma, venho, adoro, vou para casa. Isso, e aí começamos a congregar ali na nossa igreja, ficamos 1 ano e aí começamos a frequentar uma célula, né? E aí, como nós comentamos um pouquinho antes, a célula é a nossa família espiritual, né? E aí nós assumimos a célula GCE. Agora em agosto nós vamos fazer 2 anos na liderança ali e tem sido o alimento semanal. Eu falo que a palavra que nos alimenta no domingo, a gente consegue compartilhar na quarta. Sim. E aí são aonde surgem os testemunhos, né? Que são os testemunhos vivos do que o Senhor faz. É isso mesmo, é bem isso. O Senhor vai fazendo a obra dele de uma forma assim, que quando você vê, você já fez, você está ali envolvida e quero mais. Sim. É uma sede que é diária, todos os dias você quer estar vivendo ali essa experiência com o Espírito Santo. É bênção demais, sim, né? Sim. E me fala uma coisa, e como que você consegue dividir trabalho, casa, marido e célula? Tudo junto e misturado, né? Eu falo que se não é o Senhor, a gente não consegue, né? Eu falo que administrar o tempo é só o Senhor, e assim é como foi ministrado no domingo, né? Sobre o Kairos, que o Senhor tem o tempo melhor para nós na hora certa. E aí, ser mãe, eu falo que é o meu presente. Então, eu já acordo pela manhãzinha, já deixo minha filha para a escola e vou para outra escola. O meu esposo trabalha no período noturno, então a gente se encontra na hora que ele chega, quando eu chego do trabalho e quando ele sai para ir trabalhar. E nos fins de semana que nós estamos o tempo todo ali. E aí o trabalho complementa tudo isso, né? Eu falo que o trabalho, por ser uma escola de valores e princípios cristãos, hoje eu tenho a liberdade de viver a minha vida cristã no meu trabalho. Então, é um conjunto de coisas que se não tem Deus, nada flui, né? Eu falo que é tudo no controle do Senhor. Então,
o nosso momento entre esposa e esposo, a gente fala que o sábado desde que a Ana Beatriz nasceu, né? É o nosso sábado do namoro, é o dia que nós temos para nós. Então, o sábado nós assistimos uma série, estamos juntos. No domingo a gente dorme um pouquinho até mais tarde, um ajuda o outro durante o dia, vamos cultuar, né? Então, o ser mãe, eu falo que é o dia a dia, né? São os desafios, porque eu tenho uma adolescente em casa, mas que também tem sido resposta de oração, que é maravilhosa, uma filha presente, né, com a gente. Então é tudo, e eu falo que o Senhor no controle de tudo. Se não é Ele, a gente não dá conta de nada, sim, né? Sim, mas graças a Deus tudo vai fluindo e vai dando tudo certo. A célula é uma segunda família, família cristã. E aí é um prazer participar de tudo isso, né? Estar na célula, trabalhar com o pessoal da igreja, porque ali onde eu trabalho tem muitas pessoas que são da igreja. Então tudo vai se encaixando. Sim, é como você falou, né? No domingo a gente escuta a palavra do pastor, ele traz ali, aí na quarta-feira a gente vai compartilhando, ficou alguma dúvida, um testemunho, isso. E a gente vai ali, sempre um ajudando o outro. Tá, às vezes acontece de a gente chegar, não estamos bem, mas a gente está ali. Sim. Vamos ali, um ora pelo outro, e é uma bênção mesmo, graças a Deus. Nossa célula é o momento que nós conseguimos conversar, né? Porque no culto a gente vai para adorar, para se alimentar da palavra, e aí na quarta, com a palavra de domingo, é onde surge, né? O pessoal participa, um fala, outro fala, complementa, tira dúvida, é muito gostoso. Sim. Mas como você falou, você trabalha numa escola que já é evangélica, né? E no caso, a profissional consegue diferenciar você como pedagoga e você como cristão? Sim, sabe que a minha diretora, ela é a minha supervisora na célula. E às vezes eu falo assim, ó, agora nós vamos falar sobre escola. E agora nós vamos falar sobre a célula, né? Tem muito, tira a parte da escola e vem a parte espiritual. O trabalhar, né? Antes de eu chegar no colégio onde eu estou, de Valores e Princípios Cristãos, eu trabalhava em uma escola que não tem, né, a mesma missão, visão e valores. E o Senhor, Ele sempre esteve nos detalhes, né? Eu lembro que na outra escola, eu cheguei a chorar com alunos, na mesa mesmo da coordenação ali, com orientação sobre não decepcione sua mãe, respeite sua mãe, fale para sua mãe tudo a verdade, estude, sabe? A parte profissional vem, né? A parte pedagógica, eu tenho a neuropsicopedagogia, nós entramos numa área que os adolescentes são afrontados de todas as áreas. Ainda tem pessoa que fala, nossa, mas é mais fácil você ser coordenadora da educação infantil, do Fundamental 1, né? Porque são crianças mais novas. Mas a minha paixão sempre foi adolescente, né? Nós, nas igrejas que nós congregamos, nós fomos líderes de adolescentes e de jovens. Então, desde lá de trás, mesmo eu nem imaginando que seria coordenadora, né, dos anos finais e médio, nós lidamos com jovens. E aí os desafios são diários, né? Eu chego tem momentos que os alunos chegam e falam, Bianca, tô passando isso na minha casa, não tô conseguindo aprender. Eu sento, falo, o que eu posso ajudar, né? A parte profissional, que é o pedagógico em si, é ajudar os alunos a alcançar o objetivo do aprendizado. Então, se ele está tendo uma dificuldade, eu convido ele para vir num plantão de português, de matemática, vamos desenhar uma rotina de estudos, né? E aí, muitas das vezes, acaba sempre caindo na parte espiritual. Você pode orar comigo? Né? E isso é o mais rico. Sim, né? Enquanto a gente está verdade. ali conversando sobre as dificuldades, a questão do vamos orar? E aí eu fecho a porta da minha sala e oramos. Né? Até nos conflitos, a gente fala que existe conflitos, é uma escola, né? Então as crianças, sexto ano, às vezes, fulano fez isso, ciclano fez aquilo,
Vamos lá, vamos todos conversar. Traga os alunos para a sala e aí tem liberação de perdão, né? Olha só, ai, você me boa. perdoa, você me desculpa, não vamos fazer mais isso. E é tudo Deus agindo, né? Sim. Falou o profissional com o espiritual, Sim. tudo junto. Isso é muito bom, né? Porque você pode estar... As duas coisas são unidas. Sim. Porque é muito importante. Ainda mais os jovens de hoje. Como você falou, Muito. é uma fase difícil, uma fase complicada. Sim. Que a gente tem mesmo que estar ali em cima, buscando, orando, pedindo sempre para eles estarem e nem esses todos valores. são cristãos. Sim, né? tem isso Na também, escola sim. onde eu estou, tem cristãos, tem espírita, tem católico, tem... E eu falo, nós somos de um só Deus, Sim. né? Uhum. E aí você vê, né, eles vindo pedir ajuda, né? Bianca, me ajuda em oração. Nós temos os devocionais, sabe? Momentos ricos. Essa semana foi falado sobre o Evangelho. E aí, nesse momento, um adolescente do primeiro médio trazendo a palavra, ele falava assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Olha e aí só. todo mundo erguia a mãozinha que tinha pecado. Tinha, sim, então ele sim. falava assim, se você tem algo que você, se você magoou sua mãe, seu pai ou algum amigo, que você está lembrando agora, pede perdão que o Senhor vai te perdoar. E você percebe em um devocional com 150 alunos, vários se derramando na presença de Deus. Então eu falava assim, Deus, é isso que o Senhor tem, sabe? E aí pessoas que estão chegando na escola agora, que não conhece, que não faz parte dessa atmosfera, começa a ver isso, começa a falar, eu quero a mesma coisa, eu quero conhecer. Sim. Então, o Evangelho está sendo pregado, né, numa escola, onde vidas estão sendo transformadas através de outras. Louvado seja Deus. Isso é muito gostoso de estar ouvindo isso, né? É bom, porque de toda forma a gente tem que estar pregando, levando o Evangelho para as pessoas. Sim. E a gente está vivendo num mundo difícil hoje. Queria falar com você em relação à violência contra as mulheres. Que não é fácil ser mulher nos dias de hoje. Não é. E você tem uma vida espiritual ativa, como fala com essas mulheres, que não têm a mesma direção. Olha, hoje, né, não é fácil. Nós vemos muitas coisas, muitos documentários, muitas coisas nas redes sociais falando sobre isso. E muitas das vezes as mulheres não falam, né? Elas temem. Hoje, muitos homens não pensam. A gente percebe quanta crueldade dos homens fazendo mal para as mulheres e não pensando no sentimento. Eu até passei por um momento que nós damos um testemunho na célula, que teve uma época que o meu esposo, ele não tinha esse pensamento de que ele não me feria. Então nós tivemos um período, logo lá no começo do nosso casamento, que ele falava palavras que me machucavam. Não era não me batia, né? Não existia ali um bater, um machucar na carne, mas sim internamente. Então ele falava e ele me falava na frente das pessoas, Bianca, presta atenção, você está errada. Então ele me corrigia de uma forma que me machucava. E as pessoas dos lados percebiam isso. Falava assim, nossa, mas o Marcelo tão grosso, tão ríspido, né? Um homem de Deus, porque ele já era cristão, já estava ali. E aí eu falei, eu não perdi minha esperança, né? Quando eu casei, nós tivemos o nosso primeiro desafio, uma primeira discussão antes do primeiro ano. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas desistem, né? Sim. E eu falava assim, não, eu não casei para me separar, né? E eu vou orar. Então o que eu fiz? Eu levei as irmãs para orar em casa. E todos os sábados nós fazíamos uma campanha de oração. Bianca, mas eu não vou na igreja, como que eu posso fazer, né? Busca ajuda, vai numa igreja, né? Peça uma oração, você vai criando vínculos, você vai tendo mulheres do seu lado que vai te ajudar em oração. E aí um sábado que o meu esposo ele não trabalhou, ele estava lá, ele falou, eu vou sair agora, porque as irmãs chegaram e vocês vão então orar, né? Vão orar aí. Eu falei, não, pode ficar. Porque o motivo dessa campanha e dessa oração é você.
E aí ele falou, verdade? Eu falei, é. E o Senhor foi transformando, né? O Marcelo mudou, ele começou a perceber. E ele me falou algo que eu não sei se ele lembra, mas ele falou assim, Bianca, eu ouvi uma contação de histórias de um homem que ele falava para o filho dele assim, filho, toda vez que você estiver nervoso, nós moramos numa fazenda, né? Tem uma cerca de madeiras. Então você vai lá e vai pregar um preguinho ali. Toda vez que você estiver nervoso, você vai descontar a sua raiva nesse preguinho. Aí a cerca estava lotada de pregos. E o filho chegou pro pai e falou assim, pai, e agora? Já não tenho mais o que fazer e eu continuo nervoso. E aí o pai falou, agora você vai tirar preguinho por preguinho. E aí, depois, né, conclusão da história, ele fez tudo aquilo pelos momentos de dificuldade, de nervosismo. Só que a cerca, ela nunca foi a mesma depois que ele tirou os pregos. Existiam as feridas. Sim, e o filho nem percebia que tinha feito aqueles machucados na cerca. O pai falou assim, filho, você vê que você causou buracos em uma cerca. Então, às vezes, quando você estiver nervoso, não desconte nas pessoas. E o Marcelo falou, Bi, essa palavra falou muito comigo, porque às vezes eu desconto em você. E aí eu não tô vendo a ferida que eu tô causando, né? E aí ele falava assim, poxa, me desculpa. E aí quem fez tudo isso? O Senhor. Então, por mais que tenham dificuldades, né? O Marcelo não percebia. E às vezes o esposo, né? O namorado ou o noivo não trata bem, machuca. Então vai para a oração. Eu falo que a oração, ela pode tudo os seus efeitos, né? E aí foi isso, o Senhor transformou a vida dele, ele começou a perceber. Então, existem, né, muitas mulheres feridas, a gente sabe, que passa por muita luta na sua casa, no seu casamento. Muitas mulheres falam, poxa, eu vou desistir, né? Eu tenho uma pessoa que eu falo com ela toda semana, e ela fala assim, às vezes, Bianca, eu vou desistir, não vou casar mais, não vou ficar mais casada, pra que isso? Eu falo assim, persevera, né? Persevera, o Senhor vai ser com você, Ele vai tirar todas as suas lutas, porque eu falo que não é só a batalha, eu falo que o financeiro numa casa também faz um buraco ali num relacionamento. Sim, sim. E aí, às vezes, ela passa por essa dificuldade, porque eu não consigo acertar minha vida. Eu falo, vai para a igreja, busca o Senhor, porque você vai ser alimentada. E quando a gente está na presença do Senhor, tudo flui. Eu falo que hoje eu tenho a família que eu tenho, eu trabalho onde eu trabalho, porque é pela graça de Jesus, né? Então, com as dificuldades, com as mulheres machucadas, que vocês venham buscar no Espírito Santo a força, né, para que o Senhor te capacite, para que você consiga buscar ajuda, porque eu falo que não às vezes falar para a pessoa certa não é para qualquer uma, isso é né? importante também, então assim, não verdade. É para qualquer uma, porque não é sempre a pessoa não quer sempre o seu bem, né? Então busca uma mulher que você saiba que vai orar por você, que vai te ajudar em oração, em conselhos. Sim. E conselho não de largue o seu esposo, mas ore pelo seu esposo, né? Ore para que o Senhor transforme a vida dele. E aí, quando o Senhor entra, tudo é uma mudança, né? Sim, é verdade. E você que nos acompanha, Elas com Jesus, eu converso com a Bianca Rosalim. Estamos chegando quase ao final do programa de hoje. Mas ainda queremos saber de você, Bianca. Com tantos milagres que Deus fez em sua vida, o que te motiva todos os dias? É a leitura bíblica, o culto, a célula e o que mais? Eu falo que é tudo, né? Essa parte da célula, ela nos fortalece. Eu falo que a oração, a busca, o louvor, porque enquanto a gente está lavando uma louça, a gente está ouvindo um hino, né? E quantas das vezes a gente está ali, eu falo que na ida e na volta do trabalho, a gente coloca o Spotify lá para ir tocando louvor, tem vezes que a gente chora no percurso, né? Porque o Senhor fala com a gente. E é algo muito importante, essa parte da busca, do incentivo,
o que mais me incentiva hoje, eu falo de tudo isso, né? Temos a oração, temos os louvores, mas a célula é algo que eu sou líder deles, mas eles não sabem o tanto que eles me ajudam e me fortalecem, porque são mulheres que também estão comigo lado a lado. Esse incentivo, ele vem a cada domingo, que é uma palavra nova, né? Nós vemos aí as séries de palavras que os pastores dão, ministram, né? E aí essa questão da leitura bíblica, do louvor, da célula que nos motiva toda semana, isso é o dia a dia que vai nos fortalecendo, né? E a minha família, eu falo que a minha família, o meu esposo é o meu maior incentivador, né? Para tudo. Ah, isso é importante, né? Sempre ter alguém do nosso lado que possa nos ajudar também. Sim. Porque aí o fardo fica menor. Vai menor. Dividindo, tem alguma dúvida, vamos orar junto. Sim. Quando está acontecendo alguma coisa, vamos estar intercedendo, as pedindo campanhas ajuda. de jejum, né? Importantíssima. Sim. Muito bom mesmo. Então, Bianca, como você comentou, você estava nervosa, mas fosse tantas coisas boas aqui para nós. Eu gostaria de agradecer você pelas essas palavras que você trouxe hoje pra gente, por esse tempo que você passou com a gente, engrandecendo o nome do Senhor, porque tudo isso foi para a honra e glória do nome dele. Amém. Sempre é para ele, tudo é para ele. Tudo para ele. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Eu falo que não é nada em vão, né? O Senhor preparou esse momento. Amém. As mulheres que estão nos ouvindo, que fique, né, como motivação o meu testemunho. Se você tem tentado aí engravidar e não está conseguindo, né? E os momentos de oração. Então eu agradeço muito o convite, a oportunidade. Estava, né? A gente fica um pouquinho nervosa, mas foi muito bom. Foi um momento precioso que passamos juntas. Amém. Eu quero agradecer. Obrigada mesmo, obrigada a você. Deus abençoe. Agradeço a você que nos acompanhou. Que Deus possa te abençoar grandemente a vida de vocês, mulheres. E como ela falou, se tiverem algum problema, busque ao Senhor. Ore, busque a Ele. O Espírito Santo está conosco. Amém. Com vocês. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.